aí, mãe? Por acaso você já passou um dia que você se sentiu caindo um pouquinho pelas tabelas, sentindo aquele cansaço, aquele sono? Se você já passou por isso, esse vídeo é pra você. E também se você estiver passando. Então, assiste até o final que a gente vai ter um bate-papo muito importante sobre essa história de cansaço e sono. Mas antes de contar um pouquinho sobre esse tema, antes da gente bater esse papo, olha a descrição desse vídeo e se inscreve para receber as minhas cartas semanais. Eu te dou a certeza de que elas serão muito úteis para te acompanhar no dia a dia. Agora, sem mais delongas, vamos conversar sobre esse tema que só de escutar já bate um certo peso. Bom, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com um recém-nascido, que inclusive tá aqui, ó, no carrinho do meu lado. Que pode acordar a qualquer momento, não é verdade? E de ontem pra hoje, que noite. Olha, eu não dormi. A verdade é que eu não dormi. Foi uma noite que por algum motivo, ou por alguns motivos, o recém-nascido, nunca se sabe, ele acordou muito. Muitos despertares, tendo que mamar toda hora, eu acudi toda hora. E não dormi, e eu tenho outras crianças pequenas, né? Tenho 3 meninas pequenas aqui para dar conta, para cuidar ao longo do dia. Tenho meus trabalhos, tenho a casa, enfim, bastante demanda. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu acordei realmente num estágio, assim, de muito sono, né? De muito cansaço, um cansaço físico, um sono real. Porque, de fato, eu não dormi nada à noite. Então, é esperado que, para o meu corpo, isso seja mais difícil, da gente sentir sintomas físicos reais. E isso acontece muito nessa fase de recém-nascidos, primeiros meses em que a gente tem privação de sono. Quando eles estão um pouquinho maiores, a gente já começa a formar rotininha, consegue dar uma espaçada. Quando estão maiores, a gente consegue dar ali uma autonomia do sono, dormir a noite toda. Mas nesses primeiros momentos, a gente sabe que existe uma privação de sono real. Então nós temos um problema sério a ser atacado, que é o quê? A questão do sono, né? Da falta de dormir, falta de deitar e ter um sono reparador, ok? Mas nem sempre esse é o problema, tá bom? Muitas vezes você pode ser uma mãe que seu filho dorme super bem, já tá um pouquinho maior, que dorme a noite toda e que você consegue ter uma noite de sono, mas que as demandas do dia a dia te deixam cansada. E às vezes o seu problema não é o sono, o seu problema é o cansaço. Então, para começo de conversa, é importante a gente conseguir fazer essa distinção, conseguir perceber o que é um cansaço e o que é um sono, tá? Inclusive, é importante também a gente ter isso em mente, porque muitas vezes as pessoas se confundem com as emoções e acham que estão tristes, acham que estão até com uma depressão, acham que não estão bem. E na verdade não é uma tristeza, é o cansaço ou é essa questão do sono. Então é importante a gente começar a ter um olhar melhor de um autoconhecimento para que a gente consiga dar o nome certo para cada coisa. Porque se a gente não dá o nome certo, a gente não consegue dar o devido tratamento, o devido remédio. E é aí que a vida vai se embolando e é aí que a rotina vai nos engolindo. Então é muito importante a gente dar o nome certo para que a gente tenha o remédio certo. Eu gosto de trazer essa analogia de um médico. Se você está passando mal e você vai a um consultório médico, ok, você está passando mal. Mas não vai adiantar se diante do médico você sentar e falar assim, eu estou passando muito mal. E o médico vai falar, tá bom, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui pra gente iniciar o tratamento, mas para isso eu preciso que você me relate os sintomas. O que você tá sentindo, qual a frequência, quando começou, como isso acontece. Então você tem que dar todas essas características para que o médico consiga fazer um raciocínio clínico e a partir daí pensar e elaborar as devidas intervenções. Se você se contentar em responder que está passando mal, está com mal-estar, você está com uma dor, você vai sair com o mesmo problema que você chegou. Porque você pode estar sofrendo desde uma enxaqueca até uma dor no mindinho do seu pé, uma gastroenterite, uma dor na lombar, enfim, pode ser centenas de coisas e que cada uma delas demanda uma tratativa específica. Então, da mesma forma,
Para o nosso emocional, para a forma que a gente se sente, para o nosso dia a dia, a gente precisa fazer as devidas indicações, os devidos reconhecimentos para melhorar, ok? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Nós precisamos adequar bem as nossas expectativas. Por exemplo, eu tô numa situação que eu estou com um recém-nascido e é normal o recém-nascido demandar muito. Não tem o que fazer. Claro que eu sempre posso estar de olho. O que está acontecendo? É a fralda que precisa ser trocada. É o narizinho que não tá muito legal. É fome, é acalento, é calor, é frio. É importante, eu já vou pegar aqui o príncipe para nos acompanhar nesse vídeo. Olha só, esse neném que agora ele precisa mamar. E eu vou dar a resposta o que ele tá precisando para que ele consiga se acalmar. Então é importante que a gente consiga fazer esse movimento e esse reconhecimento para dar para a criança, né, o que ela precisa ali, né, no caso dessa madrugada, tá bom? Mas ainda que eu supra todas as necessidades desse bebezinho na madrugada, por ele ser um recém-nascido, ainda é esperado que ele acorde. Tem pessoas que têm enfermeira à noite, né, tem pessoas que às vezes conseguem delegar mais o cuidado do recém-nascido. E ok, tudo bem, é uma realidade. Mas não é minha realidade. Eu que cuido dele, né? Eu que fico direto com ele. Então, eu tenho que ajustar minha expectativa de que assim, ok, a noite inteira de sono, ela não é possível agora. Então, não faz sentido eu criar na minha cabeça essa expectativa de nossa, eu tô precisando muito dormir a noite toda, eu preciso muito dormir, eu quero dormir, eu vou dormir, será que essa noite eu vou dormir? Porque o recém-nascido demanda demais. Então, se eu ficar fomentando esse tipo de expectativa, não vai dar certo, porque isso só vai me gerar uma frustração. Daqui a uns meses, quando ele estiver maior, eu consigo começar a melhorar a minha noite de sono, mas não vai ser por agora, então não é isso que eu vou pensar. A segunda opção seria tentar dormir ao longo do dia. Para mim também não é uma opção, por conta das demandas da casa, por ter outras crianças, então eu sei que essa minha carência, esse ponto não vai ser resolvido agora, mas eu posso entender que assim, olha, eu posso estar mais sensível por essa privação de sono, então eu vou redobrar os cuidados com as pessoas à minha volta, eu vou me esforçar mais para sorrir mais, para ser mais paciente. O que eu posso fazer que me faz bem? Quais são as práticas que me ajudam para que eu esteja bem? Para que eu me sinta bem, consequentemente, para que eu me doe melhor para os outros. É o quê? Já tomar um banho logo de manhã, tomar um café, não ficar sem cafezinho. É o hábito da oração, isso me ajuda muito. A leitura de um bom livro, pegar um sol com as crianças ali no parquinho, deixar uma coisa aqui, outra ajeitada da casa, porque essa ordem me faz bem. Ouvir uma música, colocar uma música gostosa pra gente escutar junto, comer uma coisinha gostosa. Então, assim, existem esses detalhes que a gente pode colocar no dia e que são outras formas de descanso. Nem sempre o descanso vai estar atrelado ao dormir. Se você pode dormir, você pode tirar um cochilo no dia, cochile. Durma, não tem problema algum. Você consegue dormir à noite, aproveita, tá? Mas é isso, você tem que olhar a sua circunstância. Se você pode, faz, sabe? Se você não pode, tudo bem. Não fique colocando um olhar negativo sobre isso. Descubra outras formas de você descansar. Descubra outras formas de você se revigorar. Esse é o ponto. Então você identifica de fato a raiz do problema e você vai descobrir outras formas para te ajudar a se abastecer. Além disso, não negligenciar o fisiológico. Nós mulheres, depois de um parto, na amamentação, tudo isso é muito exigente para o corpo. E aí, como é que estão suas taxas? Você tem feito exame de sangue? Tá suplementando? Tá tomando vitamina? Tá fazendo manipulado? Tá comendo bem? Tá se hidratando? Olha, uma série de pontos que são muito negligenciados pelas mães e que às vezes você mudando isso aí, você acertando isso aí, você vai se sentir muito melhor e sua vida vai melhorar muito, absurdamente. Então, desenvolva esse olhar de sair do problema e ir cuidando desses outros pontos, ok? A privação de sono, o cansaço, tá bom, eu tô dormindo à noite.
tá? Mas minhas crianças exigem muito de dia, ok? Então você precisa ter algumas ilhas, assim, alguns pontos no seu dia desse descanso, mudar de atividade. Você gosta de cozinhar? Cozinha com seus filhos. Faz um bolo, faz uma coisa gostosa, sabe? Você gosta de contato com a natureza? Não fica trancado em casa, desce pro parquinho, dá uma volta no quarteirão, respira o ar puro, pega um sol. Você gosta do quê? De uma música mais tranquila, de uma música mais dançante? Você gosta de um louvor? O que você gosta? Põe um pouquinho, vez ou outra. Claro que a gente não precisa estar com música o tempo todo, estímulo o tempo todo, nem é bom para as crianças. Mas às vezes, né, como SOS, ele de fundo, uma coisinha gostosa te ajuda. Ou você cantar, montar um quebra-cabeça com as crianças, começar a cuidar de uma plantinha, pintar uma aquarela, escrever. Não sei o que você gosta, né? A tua oração, uma leitura, tá? Um banho mais relaxante, uma velinha acesa, cheirosa, um perfume, um hidratante, o se cuidar. Então, vai pensando nesses pontos, né? Trocar mensagem com uma amiga, rir de uma coisa, um jantar gostoso em casa com o marido. Olhar seus filhos e cuidar dos seus filhos com mais calma, com um sorriso no rosto. Olha só que coisa gostosa. São tantos detalhes que, em vez de eu ficar botando a expectativa de dormir a noite toda, é bom dormir a noite toda, tá? Eu estava dormindo a noite toda antes do Álvaro nascer, mesmo com 3 filhas pequenas. Por quê? Por conta da rotina. Tava tudo acertado. Mas agora com recém-nascido não dá, então tá tudo bem. Mas se você tem condição de uma criança maior e o que tá faltando é acertar a rotina, então o problema não é você não dormir. O problema é a falta de rotina, porque eles têm condições de dormir. Então acerta isso para todo mundo estar bem, todo mundo sair ganhando. Agora, se você tá no momento que isso não é possível, ou o que eu queria um dia tranquilo, sem fazer muita coisa. Tá, assim, não vai rolar, né? Porque às vezes é mãe, trabalha, tem a casa, tá tudo bem. Então não coloca a expectativa do não ter nada. Lembra que assim, eles vão crescer, eles crescem rápido. Isso tudo, essa exigência maior, é uma parcela muito pequena da nossa vida. Tudo isso vai passar. Segura um pouquinho mais as pontas e coloca esses outros momentos de descanso, outras formas de descanso, e você vai ver como isso é capaz de transformar a sua vida. Pensa nisso, aproveita e coloca aqui nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade. O que você tem sentido mais, seja um sono, um cansaço, qual dificuldade você está tendo de lidar com isso? Qual que está sendo o seu calcanhar de Aquiles? Você quer uma orientação minha? Você quer compartilhar o que você está fazendo que pode te ajudar e, consequentemente, ajudar outras mães? Conta aqui nos comentários que vai ser muito bom saber. Por hora, agora com recém-nascido, são essas estratégias que eu estou fazendo. Meu cafezinho, meu banho, oração, a leitura, solzinho com as crianças e com muita tranquilidade. A experiência que eu tenho é que faz com que tudo passe muito mais rápido. O puerpério passa muito mais rápido, tudo passa mais rápido e passa de uma forma mais leve. Também estou fazendo uma super suplementação, que eu já estava durante a gestação, continuei, e essas coisas me ajudam. E pensar também de não só focar nos temas da maternidade, mas tá lendo sobre outras coisas, fazendo outras coisas, envolvido em outros projetos, atividades. Isso também ajuda muito, tá bom? Então, é isso, espero realmente que tenha te ajudado. Se você é mãe, você tá enfrentando um cansaço maior, tá com sono, conta nos comentários, vamos bater um papo, tá bom? Não deixa de se inscrever no link da descrição dos vídeos para receber minhas cartas semanais e dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que eu tenho certeza que pode te ajudar também, tá bom? Um beijo e até a próxima!